Pessoal, boa tarde. Nosso trabalho é fazer com que o produtor rural consiga alcançar maiores lucros com as suas produções. E hoje eu vou falar um pouco do monitoramento de pragas, do levantamento de pragas que a gente fez ontem na propriedade modelo. E como iniciou esse levantamento de pragas? Tudo bem, Dário? Bom. Kevin também parece que está aqui nos acompanhando. Boa tarde, vocês que estão aqui nos acompanhando. Se puder falar de onde vocês são, se vocês trabalham com agricultura, qual regiões vocês são, se você é engenheiro agrônomo, é técnico agrícola, é produtor rural. Compartilhe aqui com a gente, vai ser muito bom. Sempre bom falar, trocar informações, né? E como que a gente... E por que o levantamento de pragas é tão importante? Mas a gente está meio cansado, parece que o levantamento de pragas é algo chato, demorado, que não dá resultado, melhor aplicar na área inteira. Mas isso pode gerar um desbalanço da área, pode selecionar indivíduos resistentes e, além disso, você pode ser assincrônico com a praga se você não monitorar. O que é ser assincrônico com a praga? É você pulverizar no momento que a sua aplicação não vai ter uma boa eficiência. Isso é aplicar tarde demais ou cedo demais. E o monitoramento de pragas vai permitir que você aplique no momento certo, a dose certa e o produto correto. E o monitoramento de pragas não precisa ser chato, demorado, como a gente muitas vezes ouve ao longo do tempo aí, que o monitoramento de pragas é muito chato, muito demorado, e que muitas vezes não traz nem resultados. Mas se ele for feito de maneira correta, ele pode trazer muitos resultados. E o que a gente fez? Primeira coisa, a gente fez um pano de batida. Parece que é bobeira, mas a gente fez o nosso próprio pano de batida. Um tecido, a gente comprou um tecido Oxford branco, mas o ideal seria um tecido um pouco mais beijinho. Para quê? Para o sol não atrapalhar a sua visão, não refletir. Então um tecido mais beijinho, cor de algodão cru aí. E não pode ser um tecido tão liso. Para quê? Porque a gente quer que o inseto fique grudado no tecido, tá? Nesse pano, para a gente poder contar e para a gente poder identificar antes que ele caia, senão ele pode sair, escorregar ali do pano e a gente não conseguir contar. E em cada lado foi um pano de batida de 1 metro por 1 metro, de 1 metro por 1,5 no comprimento. E aí, cada lado ali a gente colocou um cabinho de madeira, pode ser até um cabo de vassoura sem problema nenhum. Mas, além disso, o que é importante? Número de amostras, tá? Quantidade de amostras para você fazer de forma representativa, para que esses seus dados sejam confiáveis, tá certo? E a amostragem de pragas não é para ser feita, melhor, não tem resultados se você faz ela apenas depois que a cultura é instalada. Até mesmo na entre-safra, você saber onde está se dando a reinfestação de pragas, isso é muito importante. Por quê? Você sabendo por onde está tendo a reinfestação, que vai ser próximo de onde? Próximo de matas, próximos de cursos d'água, você vai conseguir efetuar um controle mais eficiente. Por quê? Você está aplicando no local correto, na dose correta. E, além disso, o manejo de pragas, você pode utilizar a cartilinha da Embrapa, tá? Que lá você vai ter o talhão, produtor, a data, cultivar que foi utilizado ali, o estádio que está a sua soja, e já tem ali a classificação de lagartas pequenas, lagartas grandes, que seriam menor que 1,5, são as lagartas pequenas, grandes são as maiores que 1,5, e você vai colocar o que você encontrou no ponto 1, se tinha anticárcia, que seria a lagarta da soja, se tinha falsa medideira, se tinha percevejo, se tinha broca, se tinha tamanduá da soja. Além disso, se você encontrar outros insetos, também você vai descrever a quantidade e também o tamanho, tá certo? E cada um desses insetos tem a classificação do nível de controle. E o que é o nível de controle? É o nível que o inseto está gerando danos
suficientemente, ou melhor, compensa você já controlar esse inseto. Ou seja, o dano que ele está causando já é maior do que o custo para controlá-lo. Ou seja, compensa controlar. E até aquele dano não compensa controlar. Por quê? O dano que ele está causando custa menos do que o que você vai gastar para fazer um controle sobre ele. Tá certo? Por isso que o monitoramento deve ser constante. Porque se você faz uma semana, pula aí 15, 20 dias, volta a fazer, pode ser que esse dano tenha sido alcançado e você não percebeu. E aí na sua região, vocês fazem panos de batida? Você tem visto os produtores realizando esse tipo de amostragem? Aqui na região de Maringá, eu te falo que é difícil você encontrar um produtor que está fazendo um pano de batida, tá? É difícil mesmo. E o que tem de resultados? Prática, pessoal que fez, testou, contou, viu se deu resultado ou não? Aqui no Paraná foram avaliadas 300 propriedades que fizeram e que não fizeram amostragem com pano de batida. As que fizeram amostragem com pano de batida realizaram 30% a menos pulverizações. Então pensa assim, todos os inseticidas que você gastou, todos os adjuvantes, toda hora máquina, hora de, se você paga de diarista, de funcionário, que podia tá fazendo qualquer outra coisa. Pensa, soma tudo isso. Agora pensa você gastar 30% a menos em média. É muito dinheiro, tá? E foram avaliadas nas 5 macro-regiões, tá, do Paraná. Então foram avaliadas 300 propriedades ao redor do Paraná inteiro. E esse é o resultado médio. O que isso quer dizer? Teve áreas que economizaram até 40% na amostragem de pragas, realizaram até 40% dos custos com o manejo de pragas, e outras que talvez economizaram apenas 20%. Mas isso vai variar com a sua propriedade, com a sua região, com o clima, com a cultivar que você utilizou, tá certo? E o que a gente encontrou lá na propriedade modelo? Lá nós tínhamos 2 cultivares bem distintas e que influenciam muito no manejo de pragas. Uma era uma cultivar intacta. E lá, a cultivar intacta, vocês sabem que o maior efeito dela é para a lagarta comum da soja, para as anticárcias. Então, anticárcia na área de intacta, a gente não encontrou nada, tá? Não encontramos nada em nenhum dos pontos que nós levantamos. Tudo bem, Lico? Entrou aí? Que legal que está podendo nos acompanhar um pouco aí. Mas e na área que não era intacta? O que a gente encontrou? Nós encontramos um pouco de anticárcia, sim. Nós encontramos um pouco de anticárcia. Nada, acredito que a gente encontrou no total 4 anticárcias, sendo apenas, ou seja, 4 lagartas da soja, sendo apenas uma maior que 1,5 cm. E o nível de consumo, né, que seria de desfolha, muito próximo aí de 2 a 3%. Uma desfolha bem baixa. Tá certo? Mas o que a gente já levantamos os olhos e prestamos atenção? Já tem lá na área um pouco de percevejo marrom, tá? Euquisto zeros. Mas agora é hora de controlar percevejo. Percevejo gera dano para a soja agora, estágio vegetativo aí, próximo aí de V9, V8, V9? Não. O percevejo agora não é importante. Não causa dano para a soja. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Continuarmos fazendo avaliação. Quando que o percevejo vai causar realmente danos ali para a soja? Próximo do estádio R5, tá? Estádios já reprodutivos. Só que, se a gente for começar a prestar atenção em R5, a gente tá lascado. Porque aí o dano vai ocorrer e a gente não percebeu. Então, a gente já tá ligado. Tem percevejo na área. Vamos tomar cuidado. Quando estivermos entrando nos estádios reprodutivos, o cuidado vai aumentar ainda mais. Mas a gente não viu os percevejos não caiu nenhum no pano, tá? Por incrível que pareça. Mas no caminhamento a gente identificou
alguns percevejos. Mas o que a gente estava fazendo lá, o levantamento de pragas, e o seu Josemar e o Hélio, que é o primo dele, o seu Josemar é quem toca a propriedade, o Hélio dá uma mão lá sempre ao longo de todo o ciclo, no plantio que eu acompanhei, vocês viram alguns vídeos aí, eu em cima da máquina, espalhando palha lá, que teve uma ventania que concentrou a palhada nas bacias dos terraços, tem vídeo meu aí chutando a palha, depois vocês podem dar uma olhada. E o que eles falaram pra gente? O Jean, lógico, eu e o Fernando Pátaro, tá? O Fernando Pátaro é engenheiro agrônomo, tem mestrado, doutorado em entomologia. É professor na área de entomologia e tá lá no campo com a gente. Professor de botina suja, o cara que vai pro campo mesmo. Isso é muito interessante. Eles falaram assim, Fernando, nós encontramos algumas plantas sintomas com murchamento, e após alguns dias essas plantas acabavam morrendo. E no colo dela ali, ó, entre o solo e o início da planta ali no caule, a gente via que parecia ter um raspado, um comidinho ali de algum inseto, mas a gente não identificou nenhum inseto. E aí eu e o Fernando fomos tentar identificar o que estava causando isso daí. Fomos procurar uma planta com esses sintomas. Identificamos algumas e começamos ali a tirar um pouco de terra ali próximo do colo da planta e encontramos uma lagarta elasmo. E, ela pode causar isso. Por quê? Ela consome mesmo, ela até broca, ela broca até mesmo a planta de soja, e isso também pode gerar a entrada de patógenos e vai também levar essa planta à murcha e depois à morte. A gente encontrou uma planta. Já dá para ter certeza? Não, vamos procurar mais. Encontramos uma fileirinha assim, ó, 5 plantas todas murchinhas. E em 4 dessas 5, nós fizemos essa retirada de solo superficial e encontramos lagarta elasmos. Aí sim a gente tem um veredito. Por quê? Vimos que esse padrão se repetia. Mas então o que você faz com essa lagarta? Você vai pulverizar? Ela já está gerando danos comerciais? O que você faz? Qual que é o controle? Então é isso que a gente precisa saber. Não só como identificar o problema, mas como resolvê-lo. Saber qual que é o problema é o primeiro passo. E aí, o Fernando Pato falou assim, olha, nesse momento, vocês estão vendo aqui que temos algumas plantas realmente murchas, algumas morrendo, mas são espaçadas, são casos pontuais dentro da propriedade. E nesse momento, uma chuva vai resolver esse problema. Por quê? A lagarta elasmos é mais comum em situações de seca combinadas com solos mais leves, solos arenosos. E lá a gente está falando de uma área com aproximadamente 77% de argila. Não é muito comum essa lagarta, tá? Principalmente, ainda mais na soja, não é muito comum. Porém, a gente está passando por um período de seca que pode ter influenciado ao surgimento, ao aparecimento dessa lagarta lá na propriedade modelo. Mas nada para alarmar, mas continuaremos monitorando. E o monitoramento de pragas é isso, constância, conhecer a sua área. Quando o pessoal fala que é o olho do dono que engorda o gado, é isso. Por quê? Quando você está lá na sua propriedade, você sabe o que está acontecendo. Se você sabe o que está acontecendo, você está ligado e toma medidas preventivas e também protetivas, com sintomas iniciais. Por quê? Porque você está sempre na propriedade. E é isso que a gente tem feito lá na propriedade modelo. Então, essa semana, a atividade na propriedade modelo foi o levantamento de pragas. Nesse momento, não precisamos realizar o controle de nenhuma praga em específico. Não obtivemos nenhuma contagem acima de 20 lagartas. A soma dos pontos aí foi, como eu falei, próximo. Foram 4 ou 5. Eu deixei a cadernetinha do carro, não trouxe aqui para o estúdio. Mas depois eu posso até postar no Stories para vocês, ou me manda uma mensagem que eu respondo para vocês. Apenas uma lagarta estava acima de 1,5 cm, isso uma anticárcia, uma lagarta comum da soja, na área que não era intacta. Na área de intacta, nós não encontramos nenhuma lagarta da soja, mas nós encontramos sim 2 lagartinhas falsa medideira,
bem pequenas mesmo, sem nenhum dano evidente. Nível de desfolha. Na área de intacta, acredito que próximo de 1%. Foi o nosso levantamento lá. E na área sem ser soja intacta, entre 2% e 3%. Desfolha muito baixa. Então, seguimos em frente. Semana que vem tem novo levantamento de pragas. Mais uma semanal da soja aqui do Construindo Safras. Então, muito obrigado por quem pôde assistir essa live aqui, como o próprio nome já diz, ao vivo, o nosso relatório semanal aqui da soja, e também você que está assistindo esse vídeo gravado. Muito obrigado por sua atenção. Se quiser me mandar uma mensagem, se você encontrou um trem diferente na sua propriedade, um inseto, uma doença, se você acha que é a deficiência de algum nutriente, se você... não importa. Mande foto da sua propriedade para a gente conversar, fala da região que você trocando informações que a gente vai construindo safras, construindo lucros. Tá certo? Então, pessoal, um forte abraço e fiquem com Deus. Até mais!